Fala pessoal, vamos continuar a live aqui. Tava falando sobre a questão do astral, nomes envolvidos, processos em segredo de justiça, podridão de podcasts que usaram o cara. E vocês sabem que eu tô do outro lado do mundo, então agora eu vou expor tudo, foda-se. Eu agradeço muito se você compartilhar essa live com o máximo de gente possível. Curte ela, engaja, comenta, compartilha. Não mande presentinhos, que eu não quero monetizar com absolutamente nada. Poste no seu YouTube, poste no seu canal, né? Eu sei que essa não é a intenção, mas monetize com esse conteúdo também. Faça cortes, poste no YouTube, tá? Eu vou deixar aqui um depoimento, tintim por tintim, dos fatos do que aconteceu e pode ser comprovado isso por vocês, tá? Comecei a live agora aqui porque o TikTok é um aplicativo chinês, então vocês já sabem que ele tem um viés que, enfim, até a Rússia controla o TikTok por conta desse acordo da Rússia, China, BRICS. Então, a maioria dos aplicativos e softwares da China são controlados também pela Rússia, né? Eu mesmo já recebi um recadinho no TikTok uma vez, mídia controlada pelo governo da Rússia. Imagino que isso faça parte de políticas durante esse período de guerra e etc. Bom, sobre o Mastral, eu vou dar uma bloqueada agora nos comentários aqui, tá? Pra não atrapalhar a live. Quem tem algum tipo de TDAH e etc, às vezes fica aqui vendo os comentários e acaba perdendo foco no conteúdo da live. Então sejam bem-vindos, como eu costumo dizer sempre, né? Labas Vácaras, vai que a vice. Sejam bem-vindos. Deixa eu bloquear aqui os comentários e vamos começar a nossa live então. Tava falando lá no TikTok que eu vi o Mastral na lanchonete, na entrada de Alphaville, do lado do Clube de Tiro 24 horas. Chama-se Clube de Tiro 24 horas, logo na entrada de Alphaville, ali. Virando, quando você entra na cidade, você tem esse Clube de Tiro e mais um pouquinho adiante você tem o New York Café. Eu parei a Volvo, inclusive, um pouquinho antes, desci, fui a pé, tem câmera que pega esse meu registro. Tem câmeras dos locais que vocês, enfim, se fizerem pressão, não sei como que pode funcionar isso aí no Brasil, mas de repente se vocês pedirem com gentileza, né, gente, até para os donos das lanchonetes lá, quem sabe eles mandam algum registro, né? Eu vou postar nos stories a data certinho e tal, mas vocês conseguem ver isso na minha conversa com o WhatsApp, na minha conversa do WhatsApp com o Daniel. A minha conversa com o Daniel no WhatsApp foi passada por um software que a CIA usa nos Estados Unidos. Nós passamos pelo perito Wanderson Valentim. Logo depois que a Record, que o Luiz Bate me ligou, que a Simonia, cantora, me ligou, que todo mundo me ligou, o Wanderson me ofereceu os serviços dele. Falou assim, olha, para não ficar descredibilizada essa conversa sua do WhatsApp com o Marcelo, eu sei que você tem prints, eu sei que você filma o celular, eu sei que você copia os áudios na íntegra, mas você quer passar por esse software? Porque esse software é o mesmo que a gente usa aqui para a polícia de Nova York, etc. Eu falei assim, beleza. Nós ficamos um dia upando o arquivo. Eu upei o arquivo dentro da empresa que eu tinha lá em São Paulo, que era uma gravadora que ficava na Brigadeiro Luiz Antônio. Eu fiquei um dia inteiro para enviar esse arquivo, porque foram meses de conversa, ao contrário do que essa namorada dele aí fala, né? Essa esposa, entre aspas, porque o Marcelo só teve uma única esposa que ele amou na vida. Essa aí chegou no momento de carência, né? Inclusive dizem que ela que roubou o Mastral da antiga esposa. Enfim, bom, eu encontrei ele lá. Tô falando aqui de novo o que eu falei na live do TikTok, porque tem público que tá chegando agora no Instagram. Eu encontrei com ele logo na entrada de Alphaville. A gente sentou no New York Café, foi recebido com um grande abraço. Ele já estava querendo ir lá no Clube de Tiro, então ficamos o dia inteiro tomando café, conversando, falamos sobre tudo que vocês podem imaginar. Ficamos 6 horas juntos ali, a gente nem viu o tempo passar. Então falamos muita coisa mesmo, assim. Foi, assim, uma conversa muito agradável. Ele falou isso nos stories dele, e eu tenho, viu, Dai, os stories do Mastral. Eu tenho as conversas do Mastral falando que ele não queria deixar os segredos e os mistérios dele nem com você, né? Nem com os meus pares. Eu tenho isso. Todo mundo usou o cara. Todo mundo pressionou o cara. Todo mundo levou o cara ao assédio psicológico várias vezes. Mesmo assim, ele não se matou por causa disso.
O que fez o Daniel, enfim, tirar a própria vida foi a pressão de grupos ligados ao satanismo no Brasil que ficavam ameaçando ele de forma coercitiva. Então, ou você faz, ou a gente vai te atacar, vai arruinar mais ainda a sua vida. Tinha vários que ficavam fazendo magia para ele. Não que isso fosse alguma coisa, né? Porque até hoje fazem para mim e eu tô aqui, felizmente, milionário, graças ao bom Deus, né? Mas um astral, ele às vezes por conta da fragilidade emocional dele, porque ele perdeu um filho e perdeu uma esposa de verdade, a primeira, né? Ele às vezes acabava caindo nessas magias, enfim. E fora isso também tinha a questão do assédio. Então eles ficavam pressionando, mandando e-mail pro Mastral. Tem um pastor aí da Lagoinha, que eu já vou revelar o nome, que inclusive já ameaçou o Mastral em relação ao filho dele. Isso rola, foi gerado um boletim de ocorrência que o Mastral me mostrou no dia que eu encontrei com ele. Esse boletim de ocorrência existe na delegacia. E felizmente eu bati uma foto desse boletim, mas mais pra frente, quem sabe eu posto, né? Vou esperar aí a decisão da parte contrária, né? Mais pra frente, quem sabe eu mostro esse boletim de ocorrência, né? Porque envolve até o filho do Mastral. Então, ficaram perseguindo ele durante muito tempo. O Mastral realmente morreu. Isso é fato. Eu vi a foto. A Simone e o marido dela viram a foto. O Luiz Bate viu a foto. O Gotino viu a foto. Porque no mesmo dia me ligaram. Eu tenho até hoje as mensagens trocadas com o pessoal da Record. Até hoje. Eu nunca joguei fora. Nunca vou jogar isso fora. Então, assim, muita gente viu. Não é uma coisa que... Ah, não, é teoria da conspiração. O Mastral tá com o Vic. O Mastral foi pro Ushuaia com o Vic. O Mastral foi pra Lituânia com o Vic. Isso não existe. O Mastral está enterrado. Foi enterrado pelo irmão dele. A única família dele. Que ele falou muito bem do irmão. O irmão, inclusive, é da polícia. Não vou falar mais aqui, mas o irmão dele sabe do que eu tô falando. O irmão dele sabe do boletim de ocorrência que ele tem contra esse advogado que é pastor da Lagoinha, que é ligado a grupos satanistas, inclusive advoga para eles, contra mim. E também o Caio Fábio. O Caio Fábio tá nessa história também, porque o Caio Fábio empurrava o Mastral a todo momento para o declínio, para a depressão, para a tristeza. Ele chegava no Mastral e tanto é que o Mastral tem um processo em segredo de justiça contra o Caio Fábio. Esse processo provavelmente vai ser arquivado, porque o Daniel morreu e a esposa não vai continuar, mas a própria esposa também está nesse processo. Se vocês puxarem no Jus Brasil, vocês conseguem ver Marcelo Agostinho Ferreira, que era o nome verdadeiro do Daniel Mastral, e vocês conseguem ver lá, Caio Fábio, de Araújo Filho, e Dai, que era essa nova esposa que o Mastral fez aí, né? Que pra mim, uma mulher progressista, feminista, cheia de ideias comunistinhas de bosta aí, socialistinha de bosta, né? Então, obviamente não deu o respaldo que um homem precisa, né? Isso é muito óbvio, porque ele não ia se matar. Se ele tivesse um pouco mais de amparo, ele não ia precisar disso. Só que é o que eu falei com ele, eu falei, Mastral, se estão te fazendo coerção para você fazer isso contra você, se estão te ameaçando tanto para você fazer isso contra a sua vida, e eu conheço esses grupos, eu sei quem são esses grupos satanistas, porque eu, no começo da minha trajetória na internet, até antes, eu fiz parte dessa merda. E algumas seitas foram as mesmas que o Mastral também transitou. Então eu sei como eles agem. Claro que depois, ao longo do tempo na internet, eu fui saindo disso e depois ficou só como um personagem mesmo e entrou na máquina de dinheiro aí da internet, né? A assessora vagabunda da época queria fazer mais botox, queria usar mais droga, então ela ficava extorquindo e ameaçando, inclusive, o pessoal que fazia trabalho lá no templo e tal. Ela responde processo para isso, inclusive no Ministério Público, né? Ela tá descartada completamente. Só que no começo eu realmente fazia os trabalhos, eu realmente me dedicava a entender esse lado do satanismo, como o Daniel também fez. E depois de um tempo eu falei, não, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais isso pra minha vida. E eu larguei mão mesmo, dane-se. Não tenho nem um pouco de receio de falar isso. Larguei mão. Depois, no final da minha trajetória, né, como satanista, eu já estava convertido, só que ainda fazia o personagem, mas já não fazia mais porra nenhuma de trabalho, de macumba, de nada disso.
E o Mastral veio e se encontrou comigo no momento que eu já estava me convertendo. Então ele me apoiou muito nessa decisão. E o Mastral também era um cristão esotérico, igual eu, né? O Mastral também adorava isso de linguagem dos anjos, né? Linguagem enoquiana. Ele me perguntava muito disso, né? Ele tinha muito interesse em aprender. Então ele me ensinou coisas, eu ensinei coisas. Está tudo nos áudios, gente. Está tudo nas conversas do WhatsApp. Foram meses de conversa. Outra coisa que ele gostava muito de tentar entender era essa questão dos templários. Eu ensinava para ele o que eu podia. Ele me falou muito sobre a Agenda 2030, que é algo que eu falo até hoje nas fraternidades e tudo mais. Nas fraternidades de luz, né? Não na do inimigo. Porque existe, assim como existe o lado negativo, no esoterismo existe o lado positivo. Então existe, por exemplo, a Rosa Cruz, entre outras irmandades, que o próprio Mastral não tinha problema nenhum. O Mastral ele é um cara muito ecumênico, né? Ele praticou artes marciais igual eu, então ele tinha um apreço muito grande pela acupuntura, pelo reiki, pelas terapias holísticas, radiestesia, cromoterapia, tudo coisa que não envolve entidade, né? Que são coisas que são energias da natureza ali para serem usadas. Então o Mastral gostava muito de tudo isso. Por isso que, inclusive, ele se relacionou com essa esposa dele aí, que é supostamente uma terapeuta holística, mas que de holística não tem nada, né? Bom, quando eu encontrei com ele lá na cafeteria, então a gente começou a conversar e ele foi soltando os nomes. No começo eu estava um pouco receoso, depois ele foi me soltando os nomes e ele foi falando. O primeiro processo que o Mastral tinha, e ainda tem esse processo em segredo de justiça, né? Esse processo não arquivou ainda, mas provavelmente vai arquivar. É contra o Caio Fábio de Araújo Filho. O Caio Fábio, esse pastor que defende o uso de maconha, por exemplo, que ele fala que não tem problema nenhum fumar maconha, que tá liberado mesmo, né? Canebocé, tá lá no Antigo Testamento, né? Esse pastorzinho de merda. Eu quero que vocês comprovem isso. Esse pastor Caio Fábio, ele vai num podcast chamado Isto Não É Podcast, que é um podcast de satanistas, de quimbandeiros, eles me detestam, né? É um podcast que o Caio Fábio senta ali para conversar com eles, para fazer entrevista num podcast satânico. É o único pastor que vai num podcast satânico, que recebe gente de maçonaria, que recebe gente de quimbanda, que recebe gente de luciferianismo, que recebe gente de ocultismo. Por que um pastor senta com esse tipo de gente? Ele tá lá toda semana. Se vocês colocarem aí na internet, Caio Fábio, Isto Não É Podcast, vocês vão ver a relação dele com esse lugar. Outro cara que nunca ajudou o Mastral a não ser ganhar dinheiro foi o Vilela, do Inteligência Limitada. Ele tem um ego muito ferido, esse Vilela. Primeiro que ele acha que ele é bonito, ele acha, porque ficam comparando ele com o Tony Stark, né? Então ele acha que ele realmente é bonito, que ele é galã, que ele etc e tal. O cara é um bosta, burro, manipulado por maçom, manipulado por satanista, que ele chama pra ir no programa dele também, porque é o que dá hype. Hoje em dia dá hype você xingar Jesus Cristo. Eu mesmo fui chamado lá pra fazer isso, né? Então ele paga de cristão na internet, o Vilela, mas ele nunca ajudou o Mastral, porra nenhuma. Inclusive tem áudio do Mastral falando, eu não piso mais em podcast nenhum. Eu vou no seu. Se vocês pegarem o áudio aí que eu postei no feed, tá lá o Mastral falando, eu vou no seu, eu quero deixar essas coisas com você. Porque eu não confio nem nos meus pares e nem em podcast nenhum. O Mastral tava com o saco cheio de ser usado, né, por esses caras. E eu também fiquei com o saco cheio de ser usado. Um dos motivos de eu sair fora de tudo foi por conta disso. Que enquanto você fala mal de Jesus na internet, eles te lançam lá em cima, né? Depois você fala, tô me convertendo, não faço mais esse tipo de coisa, aí ninguém te chama mais pra podcast nenhum. Ótimo. Pra mim é ótimo. Vivo bem, próspero, rico e no meio da Europa. Foda-se. Foda-se o Bostil, foda-se o Brasil, foda-se todos esses podcasts de merda aí. Então, o Caio Fábio, ele tinha uma questão de ficar perseguindo o Mastral com insinuações. Pra relembrar ele da depressão dele, pra relembrar ele da esposa que ele perdeu, do filho que ele perdeu, que era a culpa dele, etc. Tem um processo que rola em segredo de justiça do Mastral contra o Caio Fábio. E o outro cara que perseguiu o Mastral durante muitos anos, né, e empurrando o cara pro abismo, foi um cara chamado, um cara, né, porque ele não morreu, infelizmente, chamado Mariel Marley Marra. Mariel Marley Marra. Ele é um pastor da Lagoinha, pastor entre aspas, ele é mais um infiltrado judaico-maçom nas igrejas pentecostais de São Paulo. Não só de São Paulo, mas Rio, São Paulo, Minas Gerais, né? Esse triângulo aí. Rio, Minas Gerais, São Paulo, é assim, esquece.
99% de pastor pentecostal grande, das igrejas grandes, é tudo maçom, é tudo satanista, é tudo infiltrado. E foram eles que articularam contra o Bolsonaro, tá? Eu já aviso isso também, principalmente o Mourão, grau 33. Isso eu posso dar garantia para vocês. O Bolsonaro não ia cair. Ele foi traído de dentro da maçonaria. Também porque entrou lá. Então também quem procura sarna tem que se coçar, né? Bolsonaro não entrou, mas ele foi lá visitar para tentar fazer alianças, não sei o que, aquele joguete e tal. Tem até uma ata do governo federal que tá lá. O lema do governo Bolsonaro foi escolhido numa loja maçônica. Era para ser Gadu acima de todos, mas óbvio que eles não iam falar isso. Então eles colocaram Deus acima de todos. Tá numa ata do governo federal, vocês conseguem até pesquisar. E foi numa loja maçônica do Rio de Janeiro. Então esse pessoal, Rio, São Paulo, Minas Gerais, é tudo fechado com maçonaria, essas grandes igrejas. Esse Mariel Marley Marra, ele é advogado de maçom, inclusive é advogado de satanista que me persegue. Ele é advogado justamente daquela minha assessora que ficava me obrigando a fazer trabalho de macumba e ficava me obrigando a mentir, gravar vídeo falso, né, que comprava a cabeça congelada de bicho, inclusive no templo, porque depois de um tempo eu não queria mais saber de satanismo, só que eu já estava na máquina. Então ele advoga para ela até hoje, para aquela vagabunda lá, que infernizou a minha vida e falou um monte de mentira na internet, minha, da minha esposa e tudo. Então esse pessoal é muito bem articulado. Eles divulgam vídeos meus na tentativa de me difamar, pegam cortes, editam cortes. E o foda é que o crente brasileiro, ele é meio burro, desculpa, né? O cristão, ele é inteligente. Ele, opa, quem que é esse podcast? Deixa eu ver quem é dono. Deixa eu ver as afiliações, né? Deixa eu ver quem tá por trás desse corte aqui do Vic. Já o crente não, o crente acaba pegando às vezes um edit que esses caras fazem, fala, como o Vic é filho da puta, etc. Que esses caras, eles fazem os edits, jogam na internet e o crente não investiga. Então tem muito crente que acaba às vezes compartilhando vídeos de satanista de quimbandeiro, que fez o Mastral chegar à ruína. Todos os dias ameaçavam o Mastral, todo dia. Essa que é a verdade. Chegou uma hora que o Mastral falou assim, chega, eu não vou ter paz, nunca. Então bate a depressão de ter perdido a mulher, a depressão de ter perdido o filho, o Caio Fábio assediando ele psicologicamente, os podcasts usando ele, sem monetizar ele, o cara passando fome. Quando eu conheci o Mastral, ele estava passando necessidade. Eu inclusive ajudei ele. Por que ele estava passando necessidade? Porque as dívidas eram muitas e a empresa que deveria dar os direitos autorais para ele estava completamente contaminada. O próprio advogado, esse Mariel Marley Marra, também advogando para a empresa que estava contra ele, a editora. E esse direito dos livros do Mastral é do Mastral. É do filho dele, mesmo que seja com essa DAI, mas é do direito dela e do filho dele. Então tem muita coisa podre aí no meio. E os caras pressionando, os satanistas mandando mensagem. Se você não se matar, a gente vai dar um jeito na sua família. A gente vai acabar com a tua vida de uma forma ou de outra. Por isso que quando perguntaram pra mim se eu acho que o Daniel vai pro inferno, eu não acredito que o Daniel vai pro inferno, mesmo ele tendo se suicidado. Mesmo eu sendo cristão, né, eu não acredito nisso. Porque ele não se matou por uma coisa do ego, por uma coisa narcisista ou por uma coisa que ele tinha controle. Era uma coisa que estava pandêmica, generalizada já na vida dele, né? E ainda mais gente perseguindo ele, teorizando em podcast, investigando os erros dele, como se ninguém tivesse erro. Então, esse podcast que ajudou a perseguir muito o Daniel Mastral chama-se Isto Não É Podcast, que é onde o Caio Fábio senta quase toda semana para fazer podcast lá. É um podcast satanista, fica na Avenida Liberdade número 1000, para quem quiser conhecer os caras de uma maneira mais íntima. Fica na Avenida Liberdade número 1000. Quem comanda lá é um satanista chamado Felipe Torres. Que é tudo gato pingado, viu, gente? Não tem um puto pra dar no gato, não tem dinheiro pra nada. Eles ficam tendo que fazer divulgação de quimbandeiro, agioteiro e... Enfim, satanista que dá golpe lá pra ver se tira algum dinheiro. Eles não têm dinheiro, mas eles se juntam e ficam pressionando o cara. E claro, eles são só as mãozinhas. Tem gente mais grande, maior atrás, tem gente maior ainda em cima. Então... os que de fato ficavam perseguindo e etc e tal são pequenos, mas sempre a mão dos maiores e dos maiores e dos maiores. Existe uma grande hierarquia em São Paulo, no Brasil, né? Mas que vem desde a maçonaria. A maçonaria está infiltrada por satanistas pelo menos desde os anos 2000 aí no Brasil.
começou a aceitar quimbandeiro, satanista, luciferiano, etc. e tal. A maçonaria sempre foi satânica, assim, pelo menos desde o século XVIII, né? Já começou a entrar ali um pessoal dos Illuminati, etc. Eles saíam de outras seitas e entravam na maçonaria. E a maçonaria nessa conversa, olha, nós somos ecumênicos, olha, nós somos uma fraternidade. Aqui também tem pastor, aqui também tem pai de santo. Ou seja, quem não é tudo, é nada. E quem é nada, trabalha para aquele que gosta de alguém que é nada. Ou seja, para o inimigo. Porque aquele que é vazio, aquele que é nada, aquele que é sem sentimentos bons, ele vai ser alvo de quem quer que ele seja uma ferramenta ali para poder fazer algum caos na sociedade. Então, nessa tentativa da maçonaria abrir para todo mundo, e quem é maçom sabe disso, entrou esquerdista pra cacete. Tanto é que Mourão foi para grau 33, da loja azul pro grau 33, no período que o Bolsonaro ganhou. E hoje o Mourão nem é investigado de nada. Todo mundo em volta do Bolsonaro se fode, menos o Mourão. Então, essa maçonaria está bem articulada no Brasil e ela recebe satanista, ela recebe quimbandeira, ela recebe todo mundo. E os pastores que fazem parte da maçonaria também não são pastores de verdade. Eles em si já são satanistas. Porra, o Edir Macedo saiu do rito do ermita. E eu entrei nessa porra dessa maçonaria porque eles queriam que eu tomasse o golpe por conta do meu QI, por conta da minha inteligência. Eles fizeram essa proposta, eu tenho no WhatsApp, eu postei já para vocês esse áudio e esse vídeo foi na loja do Rito Adoniramita do litoral de São Paulo. E essas lojas da maçonaria, inclusive aí no Brasil, elas têm até relações com facções criminosas. Com algumas facções, que eu não vou falar o nome aqui. Então, o negócio é muito mais embaixo, muito mais embaixo. Vocês estão muito fodidos, falando português claro. Esse Caio Fábio sentando com satanista, enchendo o saco do Mastral, tanto que o processo está em segredo de justiça, vocês conseguem ver pelo Jus Brasil. O Mariel Marlemarra empurrando o cara pro abismo, ameaçando. Para vocês terem uma ideia, isso o que o Mastral me falou. Tá na delegacia, tá no boletim de ocorrência. E o irmão do Mastral viu isso acontecer, foi testemunha na época. Esse Mariel, uma vez, contatou o Mastral por e-mail ameaçando sequestrar o filho dele. Só para vocês terem uma ideia de quem é esse pastor da Lagoinha. Entendeu? Se puxar, vão ver que o cara se matou de forma coercitiva. Vão ver que tem gente que ficou impelindo ali pro cara se matar. Se investigar, como eu pus no Ministério Público, eu fui no Ministério Público de São Paulo, eu denunciei quimbandeiro que pratica sacrifício humano, eu denunciei satanista, eu denunciei toda essa raça. O MP não fez nada. Aí eu quebrei uma estátua de uma pombagira e eu fui processado no Ministério Público pelo Instituto dos Pretos lá. Porque eu quebrei uma estátua de pombagira dentro da minha casa, com meu dinheiro, que eu comprei. Entendeu como é que funciona no Brasil? Vocês estão lascados. Sorte que eu saí dessa merda a tempo. E aqui o governo é contra-comunista. Além de eu falar lituano, além de eu ter cidadania lituana, o governo é totalmente contrário a satanismo, progressismo, cultura woke, comunismo. Aqui é proibido, porra. A União Soviética ocupou esse lugar aqui. Você entendeu? Então vocês não vão conseguir me ameaçar aqui. A Ucrânia é parceira nossa. Os Azov é parceiro nosso. Você entendeu, seus lixos? Aqui vocês não pisam, porque se vocês pisarem aqui, vocês viram camiseta de saudade, velho. Primeiro que vocês não têm nem dinheiro pra chegar aqui. Vocês são um pé rapado, vocês só fazem barulho juntos. Então essa é a verdade do meu amigo do Daniel Mastral. O cara não tinha mais opção para salvar o filho dele, e ele já com todo o histórico de perseguição que tinha, ele falou, chega. E não adianta entrar com teoria da conspiração. Ele realmente teve desfecho. O Godinho sabe, o Bate sabe, a Simone sabe, todos eles sabem. Essa live eu vou deixar salva aqui. Comentários ativados. E chequem as informações, para que não haja essa coisa de, teoria da conspiração. Chequem as informações, gente. Chequem. Se eu estou falando que tem um processo de segredo de justiça, tenta dar um jeitinho. Tem jeitinho de saber. Tem. Se vocês quiserem, não Ministério Público, que isso aí tá cheio de satanista lá dentro. Não Polícia Federal, que isso aí tá cheio de satanista lá dentro.
Entendeu? Mas vocês conseguem saber. Entendeu? Vocês conseguem. Tem processo em segredo de justiça. Tem processo do Mastral contra o Mariel. Aí o Mariel vinha chorando pro Mastral, falava assim, não, por favor, tira, em nome de Jesus, ficava usando Jesus. Aí o Mastral ia lá, porque o cara só tinha tamanho, tinha um coração enorme também, né? Aí ele ia lá e tirava o processo. Então o cara nunca respondeu. Mas tem processo do Mastral contra esse Mariel Marlemar, que é um pastor da Lagoinha. Tem processo do Mastral contra o Caio Fábio, que ele inclusive colocou essa esposa. Essa esposa deveria estar mantendo o processo ativo. Por que querem arquivar o processo? Se ela é esposa do cara. E tem o processo também contra a editora dos direitos autorais. Agora, pasmem. Sabem quem que é? Eu já mostrei pra vocês. Se vocês quiserem, eu mostro a notificação. Sabem quem é o advogado? Sabem quem? A Lituânia não extradita pro Brasil, gente. Lituânia não extradita pro Brasil. Lituânia tem nojo do Brasil. Só pra vocês terem entender. Só pra vocês terem uma noçãozinha assim de onde eu tô. Nem fudendo. Primeiro que eu conheço todo mundo aqui. Vocês só se fuderam, ó. Vocês só se lascaram. Inclusive a Lituânia me protege contra esses caras. O governo da Lituânia me protege contra esses caras. Vocês pensam que a primeira coisa que eu fiz na Lituânia foi ir no departamento de imigração. Como vocês são burros, né? Enfim, é um país centro da Europa, cara. Vê a história da Lituânia, conhece um pouco a história da Lituânia na Segunda Guerra, pô. Vê de que lado ela ficou parte. Aqui é criminalizado o comunismo aqui na Lituânia. É criminalizado, é crime o comunismo na Lituânia. Vocês são muito inocentes. Vocês acharam que eu ia para um país onde vocês dominam, velho? Seus burros. Seus animal. Vocês são animais. Kim Bandeira é animal. Satanistinha é animal. Só que como no Brasil só tem cuzão, ninguém faz o que tem que ser feito com vocês, né? Infelizmente. Mas quem sabe um dia eu volto, quando o Brasil estiver bom, e aí eu mesmo ajudo. Enfim, o Daniel, ele foi enterrado, sepultado pelo irmão dele. O irmão dele sabe de tudo isso que eu falei pra vocês. O irmão sabe do processo do Daniel contra o Marley, contra o Mariel Marley Marra. O irmão dele não quer se envolver, mas ele sabe, ele foi testemunho ocular da época. Se o irmão dele se posicionar algum dia, provavelmente vai ser para desmentir, porque os caras vão em cima do irmão também, o irmão deve ter família. Então não esperem que o irmão vai falar alguma coisa. Por isso que o irmão não quis falar nada, o irmão não falou com a imprensa, o irmão simplesmente sumiu. Entendeu como é que é o caso do Mastral? Só tinha o irmão no velório. A esposa também já era, mas a esposa também nem vai fazer nada, viu? Porque a esposa é de esquerda. A esposa é feminista, enfim. O Daniel, infelizmente, errou o dedo na escolha dessa mulher. Então, o caso está em segredo de justiça, mas eu acho que, quem sabe, né? Alguém consegue dar um jeito. Abre o processo do Caio Fábio, abre o processo contra o Mariel, que vocês vão descobrir muita coisa. Vocês vão descobrir. Tá? Então, é isso. As minhas conversas com ele foram todas validadas pelo perito de Nova York. Eu sempre posto alguma coisa. Essa live vai ficar salva. Compartilhem. Infelizmente vai fazer um ano que o meu amigo morreu. Não tem o que pode mais ser feito em relação a trazer a vida dele de volta. Mas tem como se vingar. Tem como procurar. E é vingança mesmo. É vingança. Porque justiça é uma coisa meio que... é a justiça, aí vai pra cadeia, tal, aquela coisa toda que não funciona no Brasil. Não funciona no Brasil. Ainda mais um caso de pessoas que incentivaram ele a fazer alguma coisa. Eles vão dar enormes desculpas. Então é desforra que tem que ser feito. É ir pra cima desses grupos aí do Brasil. É libertar o Brasil de satanista, de quimbandeiro, de feiticeiro. É isso, porque é tudo articulado com a esquerda. Vicky, mas 90% é golpista. É golpista, mas ficam usando a fé das pessoas, ficam roubando, ficam enviando dinheiro para estelionatário. Tem que acabar. Tem que abrir. Não abriram agora da CPI? Tem que abrir agora a CPI da investigação para trabalho de macumba, cara. Tem que acabar isso no Brasil. Tem que sentar a madeira se precisar. E acabou e não tem conversa, velho. E se tiver cristão aí no Brasil me ouvindo de verdade, tem que tomar providência. Marca teu amigo delegado, teu amigo... enfim,
No Brasil não funciona ficar indo fazer denúncia. Eu fui no Ministério Público. O que resolve no Brasil é resolver. É pegar os camaradas e resolver. Entendeu? O foco de pestilência. O foco de pestilência ali, acabou, não tem mais. É assim que resolve. É assim que resolve no Brasil. Se vocês quiserem recuperar o país de vocês, é assim que vai ser recuperado. Tá? Investiguem esses nomes que eu falei pra vocês. Principalmente Mariel Malemar. Essa live vai ficar salva pra vocês compartilharem. Joga no canal de vocês. Eu não tô nem aí com que vocês monetizarem. Tem gente que vai querer compartilhar só pra monetizar. Dane-se. Pelo menos tá compartilhando. Não quero presentinho, não quero nada. Se não quiser me seguir também, não me segue. Entendeu? Eu prefiro até que não me segue. Algumas pessoas aí, porque se for pra ficar enchendo o saco... Mas eu também prefiro que não me segue. Segue quem quiser. Quem não quiser, não segue. E é isso. Beijo pra vocês, uma boa noite e até a próxima.